Olá, pessoal! Sou eu novamente, a estagiária do professor Rodrigo Viviane Marques Mendonça, e nós iremos iniciar nessa aula a semana 2 do sexto bimestre. O conteúdo programático para essa aula é sobre as briófitas, as pteridófitas e as gimnospermas, a origem e evolução, as características e classificação das plantas. Nessa aula, mais especificamente, nós iremos abordar o assunto sobre as briófitas, a reprodução e o ciclo de vida. Nós estamos na página 74 a 79 do livro didático. Bom, os combustíveis fósseis, eles são fontes de energia formados a partir de organismos mortos. A grande maioria desse tipo de combustível, como o petróleo e o gás natural, é proveniente de restos de plantas de grandes florestas formadas há centenas de milhares de anos. Em algumas partes do mundo, são utilizadas como combustível as turfeiras, que são depósitos naturais formados por matéria vegetal parcialmente decomposta. A queima desse material fornece energia, que é usada, por exemplo, na indústria e no aquecimento doméstico. A turfa forma-se a partir de camadas de musgo, principalmente desse gênero aqui, o gênero Sphagnum, que cresce rapidamente em conjunto com outras plantas e comprimem as camadas mais profundas. O musgo Sphagnum é uma das plantas mais abundantes da Terra e atualmente as turfeiras cobrem mais de 1% da superfície total da Terra. Então, pessoal, vocês já viram algum musgo? E onde vocês viram esse musgo? Eu, particularmente, eu já vi musgo em paredes, já vi musgo em cachoeiras, ou seja, em locais que são úmidos e sombreados. Então, os musgos, a maioria deles estão presentes nesses locais, locais úmidos e sombreados. O musgo do gênero Sphagnum pertence ao reino dos vegetais. Que características desse grupo você consegue identificar nos musgos? Então, pessoal, por pertencer ao reino Plantae, é esperado que esse musgo Sphagnum ele seja multicelular, né? Um musgo formado ali, um organismo formado por mais de uma célula, autotrófo, ou seja, que ele faça seu próprio alimento através da fotossíntese e, além disso, ele deve apresentar ali células eucarióticas com o seu núcleo ali bem definido, seu material genético envolto por uma membrana. Principalmente também, as plantas elas possuem ali nas suas células uma parede celular, né? Composta principalmente pela celulose. E as plantas elas também possuem um vacúolo que faz ali a osmorregulação e os plastídeos, que são responsáveis pela fotossíntese. Além dos musgos, que outros organismos são necessários para a formação das turfas? Então, pessoal, aqui em cima a gente vê que as turfas elas são matéria vegetal parcialmente decomposta. Então, ali existe uma decomposição. E para isso a gente precisa dos organismos decompositores, né, como as bactérias e fungos. Cite uma vantagem e uma desvantagem do uso das turfas pelos seres humanos. Então, uma vantagem, pessoal, como a gente leu aqui acima, é que as turfas elas podem ser usadas como combustível fóssil, como uma fonte de energia. E uma desvantagem é que quando a gente queima combustível fóssil, a gente libera para a atmosfera, né, poluentes. Então, essa seria uma desvantagem do uso das turfas pelos seres humanos. Bom, vamos ver um pouquinho sobre a origem e a evolução das plantas. Então, durante a maior parte, né, dos cerca de 4,5 bilhões de anos da Terra, a sua superfície foi praticamente desprovida de seres vivos. Apenas nos últimos 500 milhões de anos, formas de vidas como plantas, fungos e animais passaram a fazer parte do ambiente terrestre. Então, antes do surgimento dessas vidas terrestres, a única vida que existia no planeta eram vidas aquáticas. No entanto, essas novas formas de vida enfrentaram diversos desafios, principalmente em relação ao acesso de água. Então, as plantas terrestres, elas evoluíram, acredita-se, né, que elas evoluíram a partir das algas verdes chamadas de carófitas, que seriam um ancestral
um ancestral das plantas. De acordo com alguns registros fósseis, esse grupo ancestral de algas teria surgido há cerca de 475 milhões de anos e provavelmente viviam nas margens de poças e pântanos, onde ora permaneciam submersas em água, ora ficavam expostas ao ar e à dessecação. Assim, as algas que conseguiam viver permanentemente acima da linha d'água, sobrevivendo aos períodos de seca, deram o primeiro passo do ambiente aquático para o terrestre. Então, né, pessoal, considera-se que essa alga ela seja um ancestral, né, das plantas terrestres. Então, foi uma evolução, né, uma adaptação que ela sofreu ali ao longo dos anos naquele ambiente ali, na linha d'água, onde ela ficava exposta a períodos de seca e depois ela ficava submersa à água. Então, isso, ela foi se adaptando para sobreviver ali naquele ambiente ali seco e aí deu origem a novas plantas que são as plantas terrestres. Vocês acreditam que as plantas elas podem alterar a composição atmosférica de um local? Então, pessoal, sim, as plantas elas podem alterar a composição atmosférica de um local. Isso é possível por causa da realização da fotossíntese, onde a planta aqui ela absorve o gás carbônico da atmosfera, ela faz a fotossíntese, ela consegue produzir seu próprio alimento através da fotossíntese e, posteriormente, ela libera ali o gás oxigênio e a água para a atmosfera. E nesse processo da fotossíntese, ela consegue alterar a composição atmosférica de um local. Então, a atividade metabólica das primeiras plantas, né, foi essencial para promover modificações no solo, na composição do ar atmosférico e no clima. Então, através ali dessas modificações, que foi surgindo ali outras formas de vida, começou a surgir os animais. Então, neste ambiente em constante modificação, as plantas cada vez maiores, elas foram evoluindo e formando ali grandes florestas, se espalhando pela superfície terrestre. Então, graças ao surgimento das plantas terrestres e a modificação ali daquele ambiente primitivo, que conseguiu ali estabelecer e surgir, né, dar um ambiente favorável para o surgimento ali dos animais. Então, vamos ver um pouquinho sobre as características das plantas. Então, como a gente havia falado ali atrás, né, as plantas elas são organismos eucariontes. Elas têm aqui o núcleo envolto por uma membrana, né? Então, o material genético ele não fica disperso na célula como os organismos procariontes. Então, as plantas elas são organismos multicelulares, elas são formadas por mais de uma célula. E as células das plantas, elas possuem ali a parede celular, que é composta principalmente pela celulose. As plantas, elas possuem também os vacúolos, que faz a osmorregulação, e os plastídeos, que são responsáveis pela fotossíntese, que aqui está representado, né? Então, apesar do longo da evolução, algumas poucas espécies de plantas teriam perdido a capacidade de produzir seu próprio alimento, mas a maioria das espécies elas possuem essa nutrição autótrofa, que é a nutrição pela fotossíntese, e depende da fotossíntese. Então, aqui uma espécie que teria perdido essa capacidade, por exemplo, é o cipó chumbo. Ele perdeu a capacidade de fazer a fotossíntese e atualmente ele é parasita. Outra característica peculiar das plantas é que todas se formam a partir de um embrião, a estrutura multicelular diploide envolta por tecidos parentais. A evolução dessa estrutura auxiliou na dispersão das plantas pelo ambiente terrestre, e isso foi possível por causa da sua capacidade de proteger a planta em desenvolvimento de adversidades ambientais, como, por exemplo, a escassez de água. Um aspecto comum dos ciclos de vida das plantas é a alternância de gerações, ou também conhecida como metagênese. Nesse tipo de ciclo, há uma alternância entre organismos multicelulares haploides, que é no caso ali na parte
do gametófito e diploide na fase do esporófito, como resultado de uma alternância entre reprodução assexuada e assexuada. Então, nessa forma de reprodução, o gametófito ele é responsável pela produção dos gametas, por mitose, e o esporófito ele é responsável por produzir esporos, por meiose. Então, aqui a gente tem uma representação dessa alternância, né, que ocorre na reprodução das plantas. Então, aqui a gente tem um organismo multicelular haploide. Então, aqui nós estamos aqui na fase ali, do gametófito, na fase sexuada. Então, os gametófitos, eles vão produzir ali os seus gametas e por meio da mitose, né? E esses gametas, eles vão se fusionar quando eles estiverem lá duros, né? Eles irão se fusionar, chamado também de singamia, e fertilizar, formando o zigoto. A partir da formação aqui do zigoto, esse zigoto ele vai sofrer mitose, e aqui a gente já entra na fase do esporófito, na fase assexuada. Após aqui o zigoto sofrer as mitoses, ele irá dar origem a um organismo multicelular diploide, né? O esporófito. Esse esporófito ele vai sofrer meiose e vai formar os esporos por meio da meiose. Esses esporos eles irão cair no ambiente e germinar. E eles irão crescer por meio da mitose, que aqui também a gente já entrou novamente ali no ciclo, né, do gametófito, no ciclo sexuado, no haploide, no ciclo haploide. Então, ao longo da sua evolução, as plantas elas desenvolveram estruturas protetoras chamadas de esporos, que são células reprodutivas capazes de formar uma planta madura sem a necessidade de unir-se com outra célula. Então, elas formam ali um novo indivíduo, um esporófito, a partir ali dos gametófitos, a junção ali dos gametas, forma o esporófito. Esse esporófito ele produz os esporos com o material genético de ambos os parentais. Então, eles são envoltos por uma espessa parede, né, os esporos, resistentes à decomposição, e há agentes químicos que auxiliam na sobrevivência da planta após a dispersão do esporo no ambiente. Então, aqui a gente tem uma imagem de uma briófita. Eu vou adiantar aqui para vocês que essa parte aqui mais verdinha é a parte do gametófito, e essa parte aqui meio laranjinha que sobe, né, como uma haste, ela é a parte do esporófito. Nós vamos ver isso mais à frente. Então, vamos falar um pouquinho sobre a classificação das plantas. Então, por serem formadas a partir de um embrião, as plantas também elas são chamadas de embriófitas e podem ser divididas em diferentes grupos, de acordo com a presença ou a ausência de determinadas estruturas. Então, aqui a gente tem as plantas, né, as embriófitas, que são um grupo de indivíduos pertencentes ao reino Plantae, e abrange 12 filos, e estima-se que seja composta de cerca de 400.000 espécies de plantas, as quais habitam praticamente todos os ambientes terrestres. Algumas dessas, ao longo da evolução, voltaram a ocupar até mesmo o ambiente aquático. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma planta que ocupa um ambiente aquático, a Vitória régia, que ela consegue sobreviver, porque ela consegue fazer a flutuação ali acima do nível da água, e ela consegue sobreviver aqui nesse ambiente. Então, a partir aqui das plantas, elas são divididas em traqueófitas, né, que são conhecidas popularmente como plantas vasculares. Esse grupo ele é formado por indivíduos que possuem o sistema vascular composto pelo xilema e o floema, que é um tecido especializado ali das plantas vasculares, onde ela consegue fazer o transporte da seiva, o transporte de nutrientes dentro ali do corpo, né, do organismo. As traqueófitas, elas compreendem a 9 filos.
E as embriófitas, elas também são divididas em atraqueófitas, que é o que a gente vai estudar nessa aula, que são conhecidas popularmente como as briófitas. Esse grupo ele é composto de indivíduos desprovidos do sistema vascular. Então, esse grupo das briófitas, eles não possuem o sistema lá vascular do xilema e do floema. As atraqueófitas, elas compreendem a 3 filos: as hepatofita, as antosserofita e as briófita, que é um filo dentro do grupo das briófitas, tá, pessoal? E aqui a gente tem uma imagem, né? Então, as hepatofita, ou as hepáticas, elas possuem esse aspecto aqui parecido com o fígado humano. Antóceros, eles possuem essa morfologia aqui meio que talosa, né? Como se fosse mesmo um talo. E os musgos, eles possuem essa aparência aqui, ó, que são do filo briofita. Bom, aqui a gente viu, né? Então, a gente viu aqui as atraqueófitas, mas vamos voltar aqui, ó, nas traqueófitas, que são as que possuem, né, o sistema vascular. Então, as traqueófitas, elas são divididas em traqueófitas com sementes e traqueófitas sem as sementes. Nas traqueófitas com as sementes, os indivíduos pertencentes a esse grupo, além do sistema vascular lá do xilema e do floema, eles possuem sementes. Atualmente, é considerado o grupo dominante das plantas no ambiente terrestre, sendo composto de 5 filos. Então, as traqueófitas com sementes, elas são divididas em gimnospermas e as angiospermas. As gimnospermas é um grupo formado de plantas vasculares, com xilema e floema, com semente, mas não possuem flores e frutos. Atualmente é composto de 4 filos: a gnetofita, a gigofita, a coniferofita e a cicadofita. Já as angiospermas, os indivíduos desse grupo, também possuem xilema e floema como sementes, que eles desenvolveram os frutos e as flores, que atualmente é o grupo de plantas terrestres com maior número de representantes no ambiente. E este grupo ele é composto apenas de um filo, que é chamado de antofita. E as traqueófitas sem as sementes são conhecidas como as pteridófitas. Nós iremos ver esse grupo na aula que vem. Essas plantas, elas são portadoras também do sistema lá do xilema e floema, mas elas são desprovidas de sementes. Então, este grupo ele é composto de 4 filos: o psilotofita, o licofita, o esfenofita e o pterofita. Então, como exemplo ali das gimnospermas, nós temos os pinheiros, as araucárias, os cedros, as sequoias, que são plantas que elas possuem a semente, possuem o xilema e o floema, mas elas não possuem as flores e os frutos. Como exemplo das gimnospermas, nós temos o pé de manga, né, a mangueira, que ela é um indivíduo ali que tem o xilema e o floema, ela tem sementes, né, flores e os frutos. Já as traqueófitas sem as sementes, nós temos como exemplo as samambaias. Então, aqui a gente tem mais um resuminho do que a gente acabou de falar, só para a gente conseguir absorver melhor o conteúdo. Então, as plantas, elas surgiram, né, de um ancestral, como a alga verde, que a gente falou lá atrás. Essa alga verde ancestral, ela passou por diferenciações, né? Então, surgiu ali embriões pluricelulares e as primeiras plantas com 2 sexos, que a gente teve ali o surgimento das briófitas, que são os musgos. As briófitas, elas não possuem os vasos condutores, como a gente falou, xilema e floema, e as células da geração mais duradoura são haploides. Após as briófitas, com o passar dos anos, né, foram surgindo novas características, né? E aí apareceram os vasos condutores de seiva. E o primeiro grupo que apresentou esses vasos condutores de seiva foram as pteridófitas, que, como exemplo, a gente deu as samambaias. Elas têm dutos para a condução dos nutrientes e seiva
e além de caule e folhas maiores. Após o surgimento das pteridófitas, ocorreram características novas, né, que surgiram ao longo dos anos, que surgiram ali as sementes, que deram origem ali às gimnospermas, que a gente deu exemplo às araucárias, e que são plantas sem flores, com pólen e sementes. E posteriormente surgiu ali, apareceram as flores e os frutos, né? Que a gente falou sobre as angiospermas. E um exemplo também nós temos as tulipas, que são plantas com flores, frutos e sementes. Então aqui em cima a gente tem, a partir aqui das pteridófitas, nós temos as plantas vasculares, né? As plantas que possuem os vasos condutores de seiva, xilema e floema. E a partir aqui das gimnospermas, nós temos as plantas com sementes, né? As espermatófitas. Bom, vamos começar a falar agora um pouco sobre as briófitas. As briófitas, geralmente, elas vivem em ambientes úmidos e sombreados, como a gente falou lá no primeiro slide. Elas são apresentadas por hepáticas, antóceros e musgos. Elas são consideradas também plantas de pequeno porte, desprovidas do sistema vascular diferenciado. Este grupo dominou o ambiente terrestre por mais de 100 milhões de anos. Atualmente, a maioria das briófitas é terrestre. Elas são distribuídas em todos os continentes e podem ser encontradas em ambientes secos e desérticos e até mesmo nas regiões polares. Bom, a maioria, né, das briófitas, elas são encontradas em ambientes úmidos e sombreados, mas aqui a gente vê também que alguns indivíduos, eles conseguem sobreviver ali em ambientes secos e desérticos e até mesmo nas regiões polares. Então aqui a gente tem um exemplo de uma briófita numa região polar, e aqui a gente tem exemplo de uma briófita de uma região ali seca e desértica. Essas plantas possuem grande importância ecológica, pois são indicadores ambientais. Então, quando o ambiente ali tem os musgos, esses musgos, se eles mudam de cor, eles estão indicando ali que possuem algum tipo de poluição, alguma alteração naquele ambiente. Aquele ambiente ele não está normal. Então, por isso, elas são utilizadas para estudos de caracterização ambiental, né? E elas são muito importantes ecologicamente. Elas desempenham o papel de produtores primários em muitos ecossistemas e os líquens são pioneiros na colonização das rochas. Então, a gente vê, galera, que todos os seres vivos, eles fazem parte de uma cadeia alimentar, de uma teia alimentar. E isso não é diferente com as briófitas. As briófitas também são reservatórios naturais de carbono. Então, como a gente viu, elas são utilizadas como combustível fóssil, porque ela consegue absorver bastante carbono. E quando queima, a gente consegue obter energia ali daquela queima, como visto na página 74, como a gente viu lá no início. As turfas. Espécies de musgos correspondem à matéria vegetal em decomposição derivada dessas plantas, o que possibilita seu uso como combustível e também na agricultura. Então, a gente vê aqui que as briófitas elas são muito importantes para o nosso ecossistema. Bom, como esses organismos eles são desprovidos do sistema vascular, lá o xilema e o floema, o transporte de nutrientes dentro desses organismos, das briófitas, é feito por difusão entre as células. Você acha que o transporte por difusão ele seria suficiente para a distribuição de substâncias no interior dessa planta se ela fosse grande, se ela tivesse um porte grande, a grandes distâncias? Bom, pessoal, não, né? Pois a difusão, ele é um tipo de transporte passivo, só que como ele tem que atravessar ali a membrana plasmática das células para fazer ali a difusão das substâncias, ele é um processo lento. Assim, esse tipo de transporte ele não consegue mover as substâncias rapidamente a longas distâncias. Em alguns musgos, os cauloides dos gametófitos, vou explicar para vocês o que são cauloides, tá, pessoal? Dos gametófitos e esporófitos, eles possuem os canais de condução de nutrientes e água, os quais possivelmente foram os percussores do xilema e do floema das plantas vasculares. Então, algumas briófitas, elas apresentam esses canais de condução
ali no cauloide. Bom, além da dificuldade de transporte de substâncias a longas distâncias, a ausência desse sistema torna os indivíduos desprovidos de suporte estrutural para crescer em altura. Então, por isso que as briófitas, elas possuem um pequeno porte, porque elas não possuem esse sistema, né, de transporte, o sistema de xilema do floema, que é um sistema bem desenvolvido nas plantas. Então, elas não conseguem crescer, né? Elas não têm um suporte estrutural. Como resultado, as briófitas, elas apresentam esses tamanhos reduzidos, que geralmente com poucos centímetros de comprimento, formando tapetes sobre as superfícies. As atraqueófitas, que são as briófitas, né, não apresentam diferenciação de folhas, raízes e caules, como observado nas outras plantas. Assim, o que se observa nas briófitas são estruturas vegetativas semelhantes às folhas, que são chamadas de filóides. Aqui a gente vê nessa imagem, né, os filóides. Caules, que são chamados de cauloides, e as raízes chamadas de rizóides. Então, não são estruturas consideradas estruturas verdadeiras, por isso elas levam esses nomes diferentes, que fixam o gametófito no substrato. Então, essa estrutura aqui, a partir daqui da folha que a gente vê, é considerado, né, o gametófito. Essas estruturas podem ainda estar relacionadas à absorção da água e de nutrientes em algumas espécies. As briófitas, como a gente já havia visto, elas são agrupadas em 3 filos: as hepáticas, as antóceras e os musgos. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? A hepática nobilis é uma espécie ali representante do filo da hepatofita. Os antóceros, que é um gênero representante ali do filo dos anthocerofita, e o polytrichum, que é um representante do filo da briofita. Então, olha aqui, a gente consegue ver, elas possuem um porte muito pequeno, né? Então, os antóceros, essa espécie aqui, ela pode atingir até cerca de 1,5 centímetros de diâmetro. A hepática nobilis, que é essa espécie aqui, ela pode chegar a 10 centímetros a 15 centímetros de diâmetro. Então, essa daqui é um pouco maior, né, do que essa. O musgo, ele pode atingir também cerca de 1,5 centímetro de altura, e o polytrichum, ele pode atingir de 4 centímetros, que é esse, a 30 centímetros de altura. Atualmente, os musgos filobriófita, então, pessoal, o filobriófita, ele é o filo que está inserido dos musgos, e ele é um dos filos mais importantes, mais comentados sobre os conteúdos lá das briófitas. Ele é o filo mais importante desse grupo. São os grupos mais representativos das briófitas. Então, ele é o grupo maior, ele é o grupo mais representativo, com 9.500 espécies. No entanto, novas espécies são descobertas continuamente, principalmente na região dos trópicos. Então, pessoal, não vamos confundir, tá? O filo briófita é um filo taxonômico que está inserido os musgos dentro desse filo. E o termo briófita, ele quer se referir a todas as plantas atraqueófitas, as plantas que não possuem xilema e o floema. Então, aqui a gente tem, né, uma ilustração de como é formado, né, uma briófita. Então, as briófitas, elas possuem um rizóide, que é uma falsa raiz, o cauloide, que é um falso caule, os filóides, que são falsas folhas, que têm as mesmas funções das folhas, dos caules e das raízes das plantas vasculares, tá? Então, essa parte aqui que a gente viu, né? A partir aqui do filóide, do cauloide, do rizóide, essa parte a gente chama de gametófito. Essa é a parte mais duradoura das briófitas. A partir aqui dos gametófitos, surge uma haste. Essa haste, ela possui uma cápsula e dentro dessa cápsula é produzidos os esporos. Essa é a porção da planta chamada de esporófito, que é a parte mais passageira
dessa planta. Então, vamos ver um pouco sobre a reprodução das briófitas. Então, as briófitas são organismos que dependem da existência da água no ambiente para sua reprodução, pois os gametas masculinos, os anterozoides, que a gente tem representado aqui, eles são flagelados e eles precisam nadar em direção ao gameta feminino, que é a oosfera, que a gente consegue ver aqui. E quando ele consegue nadar para a oosfera, que vai ocorrer a fecundação. Então, o gametófito das briófitas corresponde à planta adulta e fotossintetizante, e o estágio dominante e duradouro do ciclo de vida, como a gente falou lá atrás. O esporófito, por sua vez, ele localiza-se sobre o gametófito e é dependente nutricionalmente dela. Além disso, está presente apenas na parte do ciclo de vida das briófitas. O gametófito da briófita, ele pode ser unissexual, ou seja, ele pode conter ali um arquegônio ou um anterídeo. O arquegônio, que seria ali o gameta feminino, né? E o anterídeo, que seria o gameta masculino. Então, a planta ela pode ter um ou outro. Ou a planta, ela pode ser bissexual e apresentar ambos os sexos. Então, a mesma planta, ela pode também ter os dois sexos, o anterídeo e o arquegônio. As briófitas, elas também podem realizar a reprodução assexuada. Elas fazem isso pelo método da fragmentação, como a gente já viu na aula dos fungos, e pelo método também das gemas, que são corpos multicelulares capazes de formar novos gametófitos. Então, aqui não tem muito segredo, né, pessoal? A gente já viu esse esquema da fragmentação e das gemas na aula dos fungos. Então, basicamente, é a mesma ideia. Então, na fragmentação, o musgo ali, ele é fragmentado, uma parte ali é fragmentada, aquela parte ela consegue germinar novamente ali e se estabelecer ali como um novo indivíduo. E na reprodução por gemas, pode originar um indivíduo ali num gametófito. Esse indivíduo ele será destacado da planta mãe e ele conseguirá se estabelecer como um novo indivíduo também. Bom, para a reprodução sexuada, tem todo aquele ciclo que a gente falou acima da metangênese ou alteração de gerações. Então, aqui no 1, né, nós temos o esporófito. O esporófito, ele apresenta em sua extremidade o esporângio, que é aquela cápsula, né, cujas células em seu interior, elas sofrem a meiose e originam os esporos, as estruturas unicelulares e haploides. Então, esse esporófito aqui, ele libera os esporos liberados no ambiente passam por inúmeras mitoses. Essas mitoses, ela vai dar início à germinação. A germinação, originando ali uma estrutura filamentosa chamada de protonema, que nada mais é do que um gametófito jovem. Após, né, a germinação e a origem do protonema, o gametófito ele vai se tornar maduro e fotossintetizante e ele vai ser capaz ali de formar gametas. Nessa estrutura, os gametângios, ele pode ser ou um gametângio masculino ou um gametângio feminino. O gametângio masculino, ele terá o anterídeo, né, que é o gameta masculino, e se for o feminino, ele vai apresentar o arquegônio, que produzirá a oosfera. Após, né, essa maturação desse indivíduo, os anterozoides, que são os gametas masculinos produzidos no anterídeo, eles serão liberados na presença da água. Então, as briófitas, elas necessitam da água para fazer a sua reprodução. Então, os anterozoides, eles são liberados. Esses anterozoides, eles irão nadar até encontrar ali um arquegônio da planta feminina, né? E eles irão se fundir na oosfera desse arquegônio.
Após se fundir, formará o zigoto, que é a fertilização no interior ali da planta mãe, no interior ali do arquegônio. Esse zigoto ele vai permanecer aqui dentro da planta mãe e ele realizará ali mitoses até dar origem ali a um embrião. Então, esse embrião ele vai se desenvolver e vai crescer ali e dar origem ali aos esporófitos acima ali da planta mãe, em cima do gametófito mãe. O gametófito mãe irá dar os nutrientes necessários para esse esporófito. E quando esse esporófito ele estiver maduro, ele vai liberar os esporos no ambiente. Esses esporos caem no ambiente, né? Como a gente viu aqui, e reinicia o ciclo de reprodução das briófitas. Aqui tem outro esquema. Então, aqui a gente tem a fase haploide e a fase diploide. Então, na fase haploide, inicia-se, né, com a meiose ali dos esporos. Serão liberados os esporos. Esses esporos caem no ambiente, eles são germinados, eles dão origem ao protonema. Esse gametófito ele vai se desenvolver e vai crescer, formando ali as plantas adultas, os musgos adultos, as briófitas adultas. Acima desses gametófitos estarão presentes as estruturas reprodutoras. Se for masculino, é o anterídeo, formando os anterozoides. Se for o feminino, o arquegônio, formando ali a oosfera. Então, no momento ali que tiver a água e tiver apto para a reprodução, serão liberados ali os anterozoides. Esses anterozoides irão nadar até encontrar o arquegônio feminino, né? Após o anterozoide encontrar ali com a oosfera, ocorrerá a fecundação. Então, após a fecundação, a gente já começa aqui na fase diploide, né? Então, após a fecundação, formará o zigoto. Esse zigoto ele passará por inúmeras mitoses, formando o embrião. Posteriormente, ele vai se desenvolver na planta mãe, né? E vai dar origem ao esporófito, essa haste aqui. Esse esporófito ele vai ser alimentado ali pelo gametófito mãe. Então, aqui a gente tem um zoom, né, da cápsula do esporângio, onde vai ser formado ali os esporos. Esses esporos, eles passarão pela meiose, né, para sua formação, fechando ali o ciclo diploide e entrando no ciclo haploide para a liberação dos esporos e continuar o ciclo das briófitas. Então, vamos ver um pouquinho do resumo das briófitas de hoje, né? Então, as briófitas, elas possuem 3 filos, as hepáticas, as antóceras e os musgos. As hepáticas que se assemelham ao fígado humano, as antóceras que têm um aspecto mais taloso, né? E os musgos são consideradas plantas avasculares, pois elas não possuem, né, os vasos condutores de seiva. São plantas de porte pequeno. Por que elas são plantas de porte pequeno? Porque elas não possuem os vasos, né? Elas não possuem o xilema e o floema, elas não são plantas vasculares. E como elas fazem a difusão pelas células para o transporte das substâncias, elas não conseguem crescer. São plantas que vivem em ambientes, a sua maioria, né, em ambientes úmidos e sombreados, mas a gente viu que tem espécies que conseguem sobreviver a ambientes polares e desérticos e secos. E a dispersão dessa espécie é principalmente lá a dispersão pelos esporos. As briófitas possuem 2 porções, que é a porção do gametófito e a porção do esporófito. Na porção do gametófito, a gente chama ali a parte da reprodução de haploide, uma fase sexuada. O gametófito é a estrutura que vai fazer a fotossíntese, então ele vai ser clorofilado, ele vai ter a presença da clorofila, e é a fase mais duradoura das briófitas. Já nos esporófitos, eles são considerados a fase ali diploide da planta, a fase da reprodução assexuada. Eles são considerados
aclorofilados, ou seja, eles não possuem a clorofila, eles não fazem a fotossíntese e é uma fase temporária das briófitas. Bom, vocês devem iniciar a resolução das atividades do 1 ao 7 da página 85 do livro didático. Qualquer dúvida, é só entrar em contato ali com o professor na plataforma do Classroom ou no WhatsApp. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre as plantas e sobre as briófitas. Até a próxima, galera!